Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez. Bom, na aula anterior nós começamos a falar sobre o sistema respiratório e falamos ali com respeito à respiração interna, né? Então nós temos dois tipos de respiração. A respiração conhecida como respiração interna e a respiração externa, né? A respiração interna, então, ou respiração celular, que seria melhor dita, é aquela respiração que acontece nas mitocôndrias, onde você tem ali três processos que nós vimos na aula anterior, que seria a glicólise, que seria o ciclo de Krebs e a cadeia alimentar para a produção de adenosina trifosfato. Então nós vimos ali a equação química da respiração, absorção de glicose e oxigênio, produção de gás carbônico, água e energia. Acontecendo então a glicólise, produção de acetil-CoA em meios aeróbicos ou fermentação em meios anaeróbicos. Vimos ali o ciclo de Krebs, as suas produções, falamos da cadeia respiratória e a produção de água e energia. E agora nós entramos na respiração externa, né? Que seria aquela respiração da qual você tem um órgão que faz essa troca de gases, né? Então a mitocôndria ela faz exatamente isso, ela vai absorver o oxigênio e vai produzir o gás carbônico, água e energia. Mas quem faz essa captação são alguns órgãos, no caso dos seres humanos, a gente sabe que é o pulmão, mas existem outros tipos de respiração, como acontece, por exemplo, com a respiração cutânea, que acontece, por exemplo, nos sapos, né, nos anfíbios, acontece também nos anelídeos, né, e outros indivíduos também do reino animal. Então, essa respiração cutânea, o local onde há a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico é justamente na pele. Então a pele já tem ali a entrada, absorve o oxigênio e já deixa o gás carbônico. Então esses animais, quando são obstruídas a pele dele, ele acaba morrendo por falta de oxigênio, né? Então você tem, por exemplo, os anfíbios, que muitas vezes o pessoal encontra, começa a jogar sal, algumas coisas nas costas, e isso simplesmente interrompe esse processo de troca gasosa. Então a respiração cutânea. A outra respiração seria a respiração dos insetos, que é chamada de respiração traqueal. Como que ocorre a respiração traqueal? Nós, seres humanos, temos a traqueia, que por onde passa o oxigênio. No caso, os insetos, eles não possuem a narina para a entrada de oxigênio. Então, a entrada do oxigênio, essa troca gasosa, ela se dá por orifícios, né, que são chamados de espiráculos, que tem no decorrer do corpo, na região ventral ali do indivíduo, né? Então essa troca gasosa ela se dá por todo o meio do corpo dele. Outro tipo de respiração é a respiração branquial, que acontece obviamente nos peixes. Então você tem a entrada de água pela boca, a passagem de água pelas brânquias e você tem a troca de oxigênio e gás carbônico pelo sangue que passa pelas brânquias, né? Então ali vai ter a absorção do oxigênio dissolvido na água, aquele oxigênio que é produzido pelos indivíduos fotossintetizantes, como as algas, né? Elas vão produzir o oxigênio e esse oxigênio dissolvido vai ser absorvido pelos peixes. E o gás carbônico eliminado através da abertura ali das brânquias. Então você tem o sangue sempre trabalhando para deixar o gás carbônico ser eliminado e o oxigênio para ser absorvido e ser mandado para todo o corpo. E claro, obviamente, a respiração pulmonar, que acontece em grande parte dos animais, inclusive nos seres humanos, né? Então você tem a respiração pulmonar, onde você tem a entrada de ar e a troca de gases, ela se dá em estruturas específicas dentro do pulmão. Aqui nós temos todas as partes que compõem o sistema respiratório. Então, o primeiro, obviamente, que é a entrada do ar, ele se dá por meio da cavidade nasal. A cavidade nasal, ela é importante principalmente para evitar
com que acabe tendo a entrada de algum tipo de antígeno. Por que isso? Como assim a cavidade nasal ela é protetiva assim? Porque é o seguinte, você tem pelos no nariz e você tem secreções no nariz. Quando você absorve o ar na inspiração que manda para dentro, muitas impurezas elas acabam ficando no pelo do nariz ou na secreção. E outro terceiro motivo que seria a presença de vasos sanguíneos na cavidade nasal, que faz com que o ar acabe entrando mais quente. Então, quando a pessoa ela respira muito pela boca, ela acaba se tornando mais suscetível a algum tipo de infecção que possa vir pelo ar, já que ela não tem algumas proteções, como acontece com o pelo e a secreção nasal. Logo em seguida, ela vai passar pela faringe. Ali na faringe é onde você tem a separação do esôfago, que vai para o sistema digestório, e a traqueia, para onde vai entrar o ar para o pulmão. E ali, nessa abertura, você tem a epiglote, que nós vimos até no sistema digestório essa epiglote. Então ela simplesmente fecha ali a traqueia para passagem de alimento e se abre quando tem a entrada de ar. Ali nessa faringe você vai encontrar também a laringe. E na laringe é onde você vai encontrar ali o órgão produtor da voz, as cordas vocais. Então assim, as cordas vocais, quando você fala, o ar ele sai dos pulmões e passa pelas cordas vocais. São músculos que estão ali para dar o zunido, que é o timbre da tua voz. Quando você movimenta a boca e movimenta a língua, é que você consegue emitir as palavras como você está vendo aqui eu falar para vocês, né? Em seguida, passando ali as cordas vocais, você tem a traqueia. A traqueia, por incrível que pareça, talvez você possa ver isso em algumas provas, a traqueia ela é um tecido ciliado. O que seria um tecido ciliado? Ela tem cílios, será, no tecido? Não, ela tem alguns prolongamentos ali da membrana plasmática e ela aparenta muito ser cílios mesmo, ser pelos. E esses cílios, eles são exatamente também para evitar a entrada de antígenos que possa chegar no pulmão e do pulmão cair na corrente sanguínea. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, um catarro, alguma coisa, secreção na traqueia, a pessoa acaba tomando expectorante. Os expectorantes são aqueles tipos de xaropes que eles fazem essa movimentação desses cílios para com que você acabe eliminando algum tipo de antígeno ou próprio secreção que possa estar formando ali. E outra, que a partir da traqueia, né, nós passamos por uma outra estrutura chamada de brônquios. Tá? Esses brônquios seria a divisão entre a traqueia, onde vai mandar ar para os dois lados do pulmão, né? Então, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. Como você está vendo aqui na imagem, você tem os pulmões e os pulmões são divididos por lobos. Então, ele não é um órgão uníssono, inteiro assim. Ele é dividido por partes ali. Então, você tem, por exemplo, do lado direito, você tem ali o lobo direito, o lobo médio e o lobo inferior direito. Do lado esquerdo, você tem o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo. Então, do lado direito, você tem 3 partes formando o pulmão e do lado esquerdo você tem 2 partes formando o pulmão, né? Mas para o ar poder chegar até até todas as estruturas do pulmão, os brônquios precisam se tornar menores. Então é daí que entra os bronquíolos, que são extensões menores dos brônquios que vão chegar até a estrutura responsável pela troca gasosa, chamada de alvéolo pulmonar. Essa imagem que você está vendo aqui, ela mostra exatamente as estruturas que estão dentro do pulmão. Se você fizer uma aula de anatomia e você pegar um pulmão e abrir ele, você vai perceber que ele é todo esponjoso. Ele realmente tem aquele aspecto de esponja, cheio de furinhos. E esses furinhos seria a parte interna desses brônquios, que ficam parecendo cachos de uva aqui.
perdão, os brônquios não, os alvéolos pulmonares. Então é como se eu pegasse e cortasse essa estrutura aqui ao meio, ela ia ser toda furadinha. Então o que que acontece? O oxigênio chega até os alvéolos pulmonares e aqui você percebe que acontece um evento chamado de hematose. O que seria o evento chamado de hematose? É um evento onde você tem a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então você percebe aqui que tem dois vasos sanguíneos aqui. Um que está pintado de azul e um que está pintado de vermelho. Esse que está pintado de azul é um sangue rico em gás carbônico, que veio de toda a respiração celular, que aconteceu de todas as células do corpo, passou pelo coração e chegou aqui. É aquele gás que você vai expirar, mandar para fora, externo. E aquilo que está pintado em vermelho seria os vasos que estão recebendo o oxigênio e levando o oxigênio para onde? Para o coração, coração bombear e vai ser mandado para onde? Para todo o organismo. Então, nesse momento é onde acontece, nessa estrutura, é onde acontece a hematose, que seria essa troca de gases. Bom, espero que tenha sido proveitoso esses tipos de respiração externa e principalmente essa respiração externa dos seres humanos, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre essa movimentação, quais órgãos, quais músculos se movimentam para com que aconteça a respiração efetivamente. Beleza? Um abraço, até a próxima.